Rato Branco TV, arte, música, etc. Rato Branco TV. Eu sou Léo Moreira, mas a maioria das pessoas me conhecem como Shogun, né? É um apelido de estúdio que eu tenho desde a época do AR. Então ficou assim. Então já eu assumo também, né? Em crédito, na rua, é Shogun. Cara, minha história com Maravilha talvez seja um dos maiores capítulos, né? Eu tô aqui. Na verdade, eu voltei pro Rio de Janeiro em 2011. Na verdade, a galera salvou a minha vida. Eles nem sabem disso que eu vou contar, mas eu morava em Brasília. Eu fui passar uma época lá. Minha mãe veio morar no Rio, estava um pouco doente. Aí eu fui ficar lá um tempinho. E em 2011, cara, aconteceu um episódio capital, assim, que veio culminar, obviamente, no Maravilha Monaural. Mas eu fui encontrar uns amigos de noite daqui do Rio que estavam em Brasília, saí, estava numa fase que eu trabalhava com fotografia, fotografava evento de decoração, cara, que em Brasília é um pesadelo, assim. A galera, bom, é isso. E eu fui voltando para casa, eu me liguei pela hora, eu perdi um pouco a hora, estava completamente duro e não tinha dinheiro para voltar para casa. No meio do centro de Brasília, ali, consegui andar até a rodoviária e o ônibus era só de manhã. Eu dormi num banco da rodoviária de Brasília, assim, nessa noite. E, na verdade, eu não dormi. Eu tava pensando a minha vida inteira, repensando, que tinha me desligado um pouco do áudio. Eu trabalho com Berna e com Cassim, com o Dani desde 2006, que foi quando eu saí do AR, onde eu e o Dani, a gente era sombra, que é o pré-assistente, né? A gente trabalhou lá. Eu continuei depois, trabalhei lá como assistente, no final técnico do estúdio. Em 2006 eu saí e vim trabalhar fazendo uns freelas de edição de vozes e tal com o Berna, com o Cassim e o Dani no Monaural. Depois eu me desliguei um pouco, assim, até saí um pouco do áudio. E aí nessa noite que eu dormi, eu pensei muito na minha vida. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Puta, tá tudo errado, não é isso, sabe? Tá tudo estranho. Aí no dia seguinte, eu acordei super tarde com uma ligação. Consegui ir pra casa de manhã. E acordei com uma ligação do Cassim, do Berna, uma múltipla ligação, né? Que todo mundo falou. Cassim, Berna, Moreno Veloso e do Domênico. Eles estavam com um projeto e estavam. Se eu não podia vir para o Rio. Se eu não tivesse dormido aquele dia na noite, assim, essas coisas malucas da vida, né? Eu talvez falei, pô, galera, eu tô aqui, putz, não sei se eu quero voltar pro Rio nem nada. Mas eu nem pensei assim, antes de eu falar com todo mundo, eu falei, não, eu tô aí. Cara, tipo assim, hoje é quinta, tem que estar aqui segunda-feira. Eu falei, bicho, não importa. Aí vim pro Rio na segunda. Foi o tempo realmente de fazer a mudança e tal, e voltei pro áudio, né? Voltei a trabalhar com o pessoal lá na Gávea, no outro estúdio, com Berna. O Cassim, nesse período, já estava saindo, né, do estúdio, para vir montar o estúdio dele aqui. E questão de um ano e pouco depois, eu até fiquei surpreso no dia que o Dani e o Berna falaram, gente, amanhã vocês têm que ir lá com a gente lá no outro estúdio. Aí eu, porra, o outro estúdio, eles estavam aqui já estava meio ficando pronto, assim. Mas eu acho que na verdade nem estavam nem escondendo nem nada, era uma coisa de estar numa correria tão grande. E eu tinha uma função, eu fiquei muitos anos editando programa de TV, né? Eu fiquei editando muita coisa de televisão, fazendo telecurso, Globo Educação, uns programas que eram da Pindorama, que o Berna fazia as trilhas e eu finalizava os programas todos, de cinema, muita coisa também com ele. E quando montou Maravilha eu fiquei super feliz, assim, porque caramba, puta, a probabilidade de a gente fazer umas bandas, uns artistas e tal. E depois eu até levei um banhozinho de água fria, porque como eu tinha uma função lá de finalizar o programa, eu não tinha como trabalhar nos dois. E aí veio o Martim, que era um técnico argentino que estava no Rio nessa época, o pessoal contratou o Martim. E eu tenho que admitir que rolou uma invejinha branca, assim, sabe? Porra, tudo acontecendo lá, umas bandas e tal, e eu tô aqui gravando locução e mixando programa de TV. Tudo certo também, né? Mas eu também tentei vir mais pra cá, né? Eu também encostava aqui. Então a gente começou a fazer os streamings, né? Que era na época, né? Porra, era uma parada muito maluca, né? Eu sei que vocês vieram aqui até nos streams, assim, além de ser um negócio super maneiro. E essa rua aqui ainda não era como ela é hoje, né? Os bares aqui não eram, na verdade, nada cheios. Mas a rua ficava cheia porque rolava um burburinho. Todo mundo ficava. Uma coisa meio. Eu acho que estava rolando talvez um movimento artístico.
paralelo a isso. E todo mundo ficava aqui na frente tentando dar um miguezinho para entrar. E muita gente entrava aqui que ninguém sabia quem era. A varanda aqui chegou a ter 150 pessoas, assim, de ser uma insanidade dentro da casa, sabe? E aí uma parada doida, porque como tinha muita gente no áudio, às vezes eu chegava aqui, galera, o que precisa? Não, não, já tá tudo ganho. Aí, então eu ia cortar cebola para fazer guacamole, pimenta, fazia nacho. Ainda eu sempre me arrumava, não, eu tenho que estar junto, né? Mas, cara, as coisas foram incríveis, assim, né? Foram muita coisa legal, aprendizado também, porque isso era novidade para todo mundo, não tinha nada. O Dani, né, de pesquisar os sites, o stream, a gente pesquisar para comprar umas luzes, a gente começou fazendo com nada. Com luz lá do centro da cidade, Michuruca, um calor do cacete. As câmeras todas aparecendo, a bateria piscando que ia acabar e tal. Totalmente. Como a gente é do áudio, até eu brincava assim, que é meio um cinema naive, né? A gente tá aprendendo. Fazia muito efeito. O Dani depois comprou uma lente com uns efeitos assim de prisma, mas antes disso era papel celofane, papel de batata frita. Eu gostava mais dessas maluquices que já tinham envolvimento com foto, né? Uma coisa meio experimental, assim, bem maluca. O mais doido que algumas pessoas comentavam que achavam bacana aquilo, né? Falei, cara, é tão experimental que é bacana. E o que ajudava também eram as bandas que adotavam essa loucura toda com a gente. Então o Stefani veio tocar aqui com a banda dele na época, que era com o Domênico. Moreno fez com Pedro Sá. Porra, Nação Zumbi. O Cabelo. O Tono. Eu sei que eu vou esquecer de um monte de gente, assim, mas aquilo virava uma coisa incrível, né? A Debinha vinha com Tony várias vezes, assim, nunca vou me esquecer. E a Debinha entrava às vezes no meio e fazia umas performances. Quem tava assistindo aquilo ou tava aqui, pirava, né? Que era um negócio. Falei, cara, que parada louca, que acontecimento. E com essa coisa da varanda ser uma festa, a gente projetava aqui no prédio. A vizinha aqui chamava a polícia a partir das 11 e era insano. A quantidade de gente realmente dava medo, assim. E depois, de repente, botar o pessoal pra fora, que era chato, né? 1, 2 da manhã e pedir pra todo mundo ir embora. Mas assim, do caramba, foi um acontecimento social ali pelas pessoas e pra gente de aprendizado, né? Essa coisa que até o Dan tinha comentado, pô, não tinha, a internet não estava preparada para aquilo. A gente todo dia no dia da transmissão, para transmitir era um inferno. A gente transmitia pelo celular do Dani. Achava um lugar melhor que conseguisse transmitir. Não era nem alta qualidade nem nada, mas estão aí, tá registrado, né? Então foi uma. E a parte toda musical, né? Que é muito importante. Essa coisa do planejamento da sala, né? O projeto que o Dani fez, assim, da acústica, de ser uma sala muito mais viva, né? Isso no som, ela parece ser muito maior do que ela realmente é. Teve um disco da Adriana que a gente gravou aqui que não tinha equipamento, não tinha nada. Não tinha difusor. É o Parting Pin. Aí eu posso estar cagando, mas pode ser o Parting Pin 4 ou 3. Então o reverb do disco todo é o som dessa sala, assim, que é uma coisa. Foi diferente, né? Foi uma necessidade, mas ficou marcado. E todo o pessoal que passou por aqui, esse disco do Jorge foi muito maluco, cara. Eu fiz a grande parte dele com o Dade. Eu trabalhava aqui o dia inteiro nessa época, gravando, editando coisa para vídeo e várias coisas que a gente tinha a fazeres nossos. E o Jorge chegava, era para chegar às 9h10, ele chegava meia-noite, 11, às vezes já chegava querendo ir embora para Rio Lisboa, comer pão doce. E às vezes ele chegava nos dias que não estava legal, mas a gente conseguiu fazer o disco, assim, esse é um disco que realmente é incrível. Mas esse disco nunca foi lançado, nunca foi. É um dos mistérios assim do estúdio. E muita gente passou por aqui, né? A gente criou um certo com essa onda do vintage, né? Que todo mundo começou, não, porque era um microfone antigo, pré-antigo. Isso é uma coisa que o Berna, o Dani, na verdade a gente como foi criado num estúdio analógico, né, nos anos 90, é uma coisa que é o que tinha, mas a gente criou um amor por aquele som, aqueles equipamentos e tentou montar aqui, né? O Berna arrumou uma mesa Harrison vintage, que foi do Teatro João Caetano. Ele achou essa parada, reformou tudo com o Dani, o Tilico da manutenção. A máquina de fita, que era da Musidisc também, né? A gente foi juntando as histórias, né, dos outros lugares que vieram parar aqui para fazer a nossa. Essas cadeiras aqui do estúdio da Musidisc dos anos 60, Românticos de Cuba. Tudo assim, eu
Não fiz faculdade de história, né? Não deu para fazer, mas a história está sempre comigo. E essa coisa da energia que tem nas coisas. A gente que trabalha com arte, né? Eu acho que é importante, assim. A cadeira, mas eu acho que tem tanta história aqui que vale falar. Você então, quando abriu, tinha um outro técnico. E quando é que você vem para ficar aqui? Como é que você sai do Laural e fica aqui, pelo que você falou? Aí você acompanhou o disco do Jorge, mas estava fazendo outras coisas aqui. Você ficou empregado full time aqui? Você ficou... Não, eu vim aqui o tempo inteiro, porque tinham funções, a gente pegou uma época, eu não lembro para que canal que era, mas a gente tinha que fazer o Foley e tudo, e mixar, gravar um seriado para um canal, que eu não lembro realmente. E como eu tinha até mais experiência nessa área, eu vinha pra cá pra coordenar. Gente, ó, vamos gravar isso, vamos fazer aquilo e tal. Já mais nessa parte de vídeo. No áudio mesmo, eu não lembro direito quando o Martim saiu daqui, se foi 2016 ou 2015. Que também foi uma época assim conturbada financeiramente, né, no país para todo mundo. Mas em algum momento desses eu vim pra cá, já começar a gravar algumas coisas. Gravar, na verdade, é muita coisa nossa, né? Porque o estúdio no início, o Maravilha nunca foi comercial, né? Essa aqui é uma questão para muita gente que ligava pra cá, amigos nossos que queriam gravar, queriam vir pra cá. E eu tive que falar pra Vaz, cara, vamos conversar, porque a gente nem tem horário lá. É um estúdio que é do Berna, do Dani. A gente, na verdade, faz tantas produções nossas que a gente não tá podendo. Mas depois a gente começou, o pessoal começou o selo, aí começaram a gravar aqui umas coisas, né? Dava, Pedro Sá, que foi tudo foi gravado em fita. Aí eu não vou lembrar algumas outras coisas. E algumas participações, algumas coisas do Berna estava envolvido como produtor ou até por amizade, a gente vinha para cá para fazer. Teve um período bacana que a gente gravou aqui o Ronca Ronca, do Maurício. Só que a gente vinha para cá para fazer as apresentações ao vivo. Porque o estúdio era grande, o Maurício vinha para cá, convenci ele que ele tinha que entrevistar o pessoal na hora. Mas a gente chegou a gravar alguns programas aqui, a gente fez aqui o Bulgarins, a gente gravou aqui o Session do Bulgarins, a gente gravou o Blues Etílicos, Metá não, a Metá a gente fez na Gávea, e a gente fez aqui uma leva boa do Ronca Ronca. Aí vinham as participações que não tocavam, mas foi um período bacana também. Isso foi um período de transição de eu estar mais aqui no Maravilha, de eu ter vindo. E agora, de 2016 pra cá, eu tô praticamente todos os dias aqui no estúdio. Todo dia eu venho pra cá, assim. É até estranho quando eu não venho. Isso, socialmente, como é que eu vou explicar, assim? Esse fechamento até impacta um pouco na minha vida, no psicológico, porque, cara, ninguém tá 100% agora, né, na coisa da pandemia, assim. Então eu fiquei em casa 4 meses, mas tava difícil, tava complicado. Então quando voltou aqui até alguma coisinha que foi em agosto, né, pequenos projetos, 1, 2 pessoas, assim, com maior cuidado, mas eu me peguei muito aqui no estúdio, sabe? Fiquei muito pegado, assim. Então tem dia que eu não tenho nem nada para fazer, mas eu venho pro estúdio. Eu fico aqui vendo coisa, fazendo backup, catando o que fazer, no telefone, assim. Então, é um lugar que faz parte, assim. Eu tenho mais tempo aqui do que na casa que eu moro, né? Então, tem essa importância na minha vida, assim. Mas também é um passo acima, né? No sentido de acabou aqui, vão começar outras coisas, outras histórias. Isso aqui eu acho que ainda vai refletir em outras coisas mais pra frente, né? Continuo fazendo uns trabalhos com o Berna, né? Freelancer e tal, trabalho para ele, em outros estúdios também, hoje. Mas esse estúdio aqui tem essa importância na minha vida, assim, que é de um lugar que eu me sinto bem. Mas, maioria das vezes, mais do que eu me sinto em casa, né? Essa é a verdade. Aqui é um porto seguro. No meu caso, eu sei até que de outras pessoas, alguns amigos que vêm para cá, um pessoal que se você convida quer ficar aqui no estúdio o dia todo. Porque tem essa vibe, sabe? Aqui essa posição que a gente tá, né? Esse visual, junta um, junta outro. Agora a gente não pode juntar ninguém, mas se vem uma pessoa para cá, a gente fica conversando aqui no salão, sentado, contando essas histórias e
Enfim, assim, né? Tem essa parte triste, mas que também tem que encarar como um recomeço, né? Então, os amigos todos aqui também, que a gente, pô, quanto estúdio aqui em volta que a gente foi pedir ajuda em dia de gravação, pessoal da Rebel, sabe? Ou o cara que morava aqui perto ia lá pegar uma caixa de estante de prato, estante de bumbo pra gente poder terminar. Tem esse histórico todo, assim, também, dos amigos em volta aqui dos outros estúdios, que vinham pra cá, ou quando não tem nada pra fazer, toca aqui o interfone. Pô, tá aí sozinho e tal, pô, vou dar uma chegada aí, vamos ouvir um som. Não, chega aqui, vamos pra cá. Fica Porque de Botafogo bobs. tem uma cena de estúdios, tem uma cena boêmia, né? Exato. Tem muita rapaziada que É, mora no bairro. e a gente tá no olho do furacão quase, né? Esse pedaço aqui da Visconde de Caravelas, aqui do lado da Cobal. Aqui tem, cara, aí a cabeça agora, mas a quantidade de estúdios que tem ateliês aqui, e é todo mundo conhecido nosso, né? Então é um point, assim. Agora, nessa parte final do estúdio também foi um pouco triste, assim, porque a gente tentou, né, juntou com o Pedro, com o Diogo, a gente está aqui nesses últimos quase um ano, né, que a gente está tentando dar um... Na verdade, a gente tentou transformar o estúdio numa coisa um pouco mais comercial, né, de abrir. Então a gente fez de tudo aqui, cara. Samba, forró, locução, dublagem, fotografia, filmagem. A gente tentou adaptar, mas com a situação complicada, né, da economia, e por ser um estúdio grande também, né, o custo, né, de manutenção é alto. Essa parte toda, e agora com essa crise final, culminou, né, da gente ter que dar esse tempo nas coisas, né, de ter que guardar todo o equipamento até ver o que o Berna vai fazer, né, se a gente retoma num dia ou o que vai ser feito. A gente tentou, né? Tentou fazer, mas complicado como todo o resto, né? Pensou até em um amigo nosso estava alucinado para vir montar um barzinho aqui, porque a gente tem um andar aqui que é meio morto, que é a entrada. Só que aí o dono também não quis liberar o vará nem nada, mas aí já ia ser um pouco demais, né? Vamos fazer música, mas deixa os malucos ali na esquina. Agora eu vou te pedir, Tá. olhando pra mim, Beleza, concentrei. enfileirar o nome das pessoas que você lembra, assim. Pra mim, ó. Tá. Afirmativo. Caetano, Tá Gilberto bom. Gil, quem tu lembrar. Tá. E se tiver dúvida, pode falar também que a gente... Beleza, ó. Adriana Calcanhoto, Pedro Sá, Domênico, Alberto, Caetano, Carminho, aquele rapper americano Kanye West, A Cor do Som, todo mundo já teve aqui, Nação Zumbi, Ava Rocha, da cena instrumental do Rio de Janeiro, das bandas do agora, desse período de 2015 para hoje, muita gente teve aqui. Nesse período final agora, Pedro Fontes, Ana Frango Elétrico, Letrux, todas as bandas dos ímpares, né, os artistas todos que tiveram aqui, o Jardes, o Gilberto Sambas, foram gravados algumas bases aqui nesse estúdio já. Gilberto Gil, Tono, Manhana com Bem, todo o pessoal, Bruno, Rafa Rocha. Cara, é gente pra caramba, assim. Se a gente botar no papel. Você falou Arthur Lindsay e tal. O Arthur Lindsay gravou aqui comigo N coisas dele, participações. A Dônica, que é uma banda que gravou aqui. O Milton fez a participação dele aqui. O Milton Nascimento teve aqui no estúdio. Cara, tiveram. Aí vieram os cantores de Portugal. Teve um cantor que a gente gravou aqui e. Aí o nome tem que cortar, tem que ver. Hiroshi Takano, não sei se o nome é esse. Os japoneses estiveram aqui. O Mário Caldato trabalhou uma época na Gávea, usou o estúdio aqui para fazer umas produções dele, umas coisas de publicidade, gravações. O Bid, um pessoal de São Paulo usou aqui a sala para fazer coisas. Cara, uma infinidade. A gente gravou o Ronca Ronca, a gente gravou outros podcasts, a gente fez agora na parte final um pessoal do Mangolab, que é um pessoal do YouTube, faz também uma movimentação com uma cena nova. Praticamente tudo deles, as temporadas dele, dos programas, eu fiz umas 4, tudo gravado, mixado, editado aqui. E toda uma galera nova, assim, que nem eu conheço, assim, um pessoal bem novo, sabe? Joca...
pessoal de hip hop, eles vão para todos os lados, um pessoal de mais de pop, é muita gente, assim, muita coisa legal passou por aqui, né? E nessa tentativa comercial a gente fez de tudo. Campanha política, gravei podcast de meditação, de tudo, assim. E fala aí, você tem essa história aí, você viu esse disco do Jorge Ben, da maior curiosidade. Tá pronto, mixado? Tá pronto e mixado. Esse disco a gente gravou aqui. Na verdade, o Jorge tinha umas ideias, era uma demo. O Dade organizou isso. A gente trouxe pra cá, montou tudo. E o Jorge vinha pra cá pra gente gravar uma voz em cima, gravar uma guitarra em cima. Era uma fase foi uma fase, vou te falar que foi um disco problemático. Até da parte dele, assim. Um que a gente tava super cansado, né? Eu e Dade, o dia inteiro, começar a trabalhar às 11, meia-noite. E ele chegava na pilha, mas eu não sei se ele tava 100% assim também para gravar, com vontade ou não tava. Alguns dias eram ótimos, outros dias eram horríveis. Mas ele tinha banda e tal? Como é que era? Teve no pós, teve. Aqui a gente gravou muita coisa. O Jorge, ele grava muita coisa sozinho, né, em casa. Programa, bateria, ele toca bateria no teclado, ele tocando mesmo a bateria, grava guitarra, grava voz guia. Ele tem um sisteminha lá que ele se vira. E a gente ia melhorando aquilo. O Dade gravava baixo, ele gravava guitarra de novo, aí ele cantava aqui as vozes, e ele... Depois o Dade pegou o disco, saiu daqui, ele colocou mais algumas coisas com outros músicos, e o Dani finalizou esse disco em casa. O Dani tem um estúdio hoje em casa ótimo, assim, que finaliza tudo. Finalizou esse disco lá. A história é que o Jorge nem ouviu esse disco ainda, nem ele ouviu esse disco, mas ele também não quer lançar, né? Tem esse caos, assim, essa lenda aí da música. Uma curiosidade pessoal, você lembra se tem uma música chamada Pedro e Vitória? Tem. O disco não tá mais aqui, senão eu até te mostrava, mas Lembra dessa, Pedro e Vitória? várias músicas... Essa é a história de Pedro e Vitória. É isso mesmo. Vitória. Pedro amava a Vitória, Pedro ama a Vitória, Vitória ama Pedro. Mas aí tu tem a ver com a música? Tu tem... Não, é um casal amigo que ele fez. Eu lembro que veio um dia veio um italiano com a namorada botar backing, que era amigo dele. Não, é isso. Aí no outro dia... Não, mas ele convidava algumas pessoas pra virem aqui no estúdio ouvir e cantar, assim, entra aí e canta. Mas essa música aí, cara, Raul, quase certeza que tinha isso mesmo. Aí tem uma história do disco do Jorge, assim, que, cara, é super engraçada, assim, semi-constrangedora, semi-louca, maluquete. Mas ele tava gravando aqui num dia, na verdade, alguns dias. Esse dia até acho que era o Pedro Tambellini que tava gravando, pergunta pra ele. Ele chegou aqui com uma bolsa e era era em novembro. E também o Spotify era uma coisa nova, né? Tava pintando, mas rolou alguma jogada que eles queriam lançar um single de Natal. E era uma das músicas desse disco. Cara, isso aí, né? O Spotify até tirou isso nem existe mais no Spotify. Então ele veio gravar a voz pro single de Natal. Aí ele veio com o saco e ninguém entendia que saco era aquele. Até uma hora que ele abriu o saco e começou a pendurar uma decoração natalina aqui dentro e culminou com ele com um chapeuzinho de ajudante do Papai Noel. E todo mundo tinha que usar no estúdio, inclusive ele, pra música dar um clima. Ele botou uns cartões de Natal perto da letra, assim, pra dar um clima natalino festivo. Maluquice genial total, né? O clima tava totalmente natalino. E culminava nesse disco, cara. Esse disco todo dia terminava no Leblon, na Rio Lisboa. Porque o Jorge sabia o horário que saía o pão doce da Rio Lisboa. Então a gente acabava aqui, às vezes, Jorge, vamos gravar mais um pouco, cara. Não, porque não sei o quê, pô, vamos lá fazer um lanche, vai sair o pão. Ele ia fazer compra pra casa dele, dentro da Rio Lisboa, no Leblon, 3 da manhã, comer pão doce quente, com café com leite, e aí terminava ali. A gente já ficava ali conversando mais uma. Ele emburacava lá, eu vinha embora. O Dade também, que a gente não tinha o pique, né? Mas esse disco foi assim, foi bem diferente do convencional, né? Aí, e N outras coisas. Esse disco do Kanye West aqui, que é um negócio meio segredo de estado na época, né? Porque a princípio ele estava vindo pro Brasil, ele queria uns músicos brasileiros gravar umas coisas para levar lá para usar nas coisas dele. Não sei, ninguém sabe, pagou todo mundo, mas se ele já usou.
O Dade gravou nesse disco, o Pretinho da Serrinha gravou nesse disco. Passaram aqui 1 ou 2 dias aqui gravando um monte de... O Dani que estava com eles gravando. Gravaram várias coisas para serem usadas, assim. De causos curiosos, né? Umas coisas de campanha política, putz, os eventos. Teve um monte de coisa. Aconteceu muita coisa aqui, assim, muita... Essa participação das pessoas da rua. Confusão de polícia vir aqui porque o som estava incomodando. Uma senhorinha que morava aqui que se indignava. E hoje a rua virou uma loucura, né? Então... Não tinha o Fusca-Bar, né? Tinha o Fusca-Bar, cara, mas o Fusca-Bar era um botequim, só funcionava de dia. A gente ia lá pedir, às vezes, casco emprestado de cerveja, eles não emprestavam. Ia lá comprar água, copo de mate, assim. Era um bar muito pequeno que fechava super cedo. E os outros bares aqui não tinham nem nada, era um movimento de almoço e jantar. Então, a gente... eu não afirmo isto, mas... Talvez a nossa movimentação e as pessoas que vinham para cá e frequentavam aqui, talvez tenha sido um próprio start para eles, sabe? De começar um pequeno movimento aqui. Pô, vamos lá para aquele barzinho, tá dando uma galera lá, quarta, quinta. Talvez tenha ajudado um pouco aqui a rapaziada. Eu sempre penso nisso, né? Lembra de mais alguma coisa? Deixa eu pensar aqui. Ainda fiquei de história... Tem o papo do streaming, que o Dani falou bem, depois você refalou, tem o estúdio, você falou bem também, ele tinha falado, né? Aquela parte que eu queria do início do estúdio, eu acho que o estúdio, na verdade, eu acho que o estúdio comercialmente podia ter se dado muito melhor. Isso é uma opinião particular minha. A forma como foi levado as coisas no início, assim... Eram outros tempos, mas o estúdio começou com uma coisa de fazer umas trilhas, né, para as saídas da nossa empresa, que é o Monaural, o Berna, de trilhas para cinema, para televisão e tudo mais. Mas porque a própria divulgação boca a boca no início do estúdio, de ser um estúdio todo analógico, com uma acústica incrível, e é uma acústica incrível. Poucos estúdios no Rio de Janeiro têm isso aqui, assim, eu me arrisco a dizer, sabe? Os estúdios antigos, nenhum deles está de pé. Os que estão não tem isso aqui. São umas salas dos anos 70, que são mortas, sabe? Sem reverberação. Isso aqui, todo mundo... A gente ganhou um dinheiro agora no final do estúdio porque o pessoal acha o estúdio bonito. Esteticamente vem fazer muito vídeo aqui. Mas tudo isso aqui tem uma função acústica, né? Coincidiu das duas coisas. Só que esse início do estúdio, por ser uma coisa... Era um estúdio particular... Muita gente talvez tenha achado isso um pouco pedante, né? Pô, mas como assim, cara? Eu queria marcar pra gravar aí. Como é que não tem horário? Pô, mas eu queria pra caramba fazer meu disco aí. Pô, nossa, todo mundo fala super bem da parada. Eu acho que isso atrapalhou um pouco pra essa nossa coisa. E junto com todas essas crises, com todas essas situações. Vieram outros estúdios, né? O mercado também diminuiu, mas diluiu um pouco mais, né? E aí você querer retomar isso depois é difícil, né? Você tem outras concorrências, as pessoas já estão em outros lugares, algumas coisas terminaram, outras começaram, a cena tal, tá usando tal lugar para fazer isso, sabe? Perdeu ali um tiquinho aquele trem ali passou ali meio rápido, sabe? Mas fez coisa pra cacete, né? Foi uma maravilha, né? Com certeza. Tá aí a história, né? A história tá... A história, como o pessoal antes aqui falou, tá tudo registrado, né? Muita coisa não tem registro, a gente tem os backups, tem coisa que podem ser usadas ainda. Tem o material fotográfico aqui, eu tenho muita coisa de foto dessas... Eu, às vezes, não tinha função técnica, porque tinha tanta gente aqui trabalhando, né? Tinha o Martim, tinha o Dani, tinha o Berna, tinha o Felipe, tinha o Pedro. Era tanta gente que eu vinha fazer foto. Então eu tenho muitas dessas coisas registradas, assim. Eu ficava às vezes sentado aqui dentro quietinho, fazendo umas fotos. Tinha outras pessoas fazendo. Mas eu ficava, vou ficar brincando aqui, registrando. No bloco aqui na varanda eu vinha tirar foto. Ia lá pra rua, fazia uns registros. Passo pra vocês também.
Pô, maravilha isso aí, extraordinária notícia. Eu tenho muita coisa backupeada. Pô, valeu, Shogun. Rausaço.